Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos unidos em um momento a mais de nossas vidas para que possamos tirar o maior proveito deste instante, lembrando de que todos nós estamos a caminho da luz e da felicidade. Todos nós que aqui nos encontramos somos imperfeitos, pelo que eu sei, né? Pelo eu. Se tiver algum perfeito aí, me avisa, hein? Que eu já vou me escorar para a gente poder evoluir junto. Mas, pelo que eu vejo aqui, somos todos iguais e perfeitos a caminho da luz da evolução. E estamos aqui para evoluir, para caminhar, para progredir, para buscarmos em nós mais humildade, mais amor. E como sabemos que todos nós erramos nesta nossa caminhada, o jeito melhor é aprendermos, como Jesus nos ensinou. Amai-vos. Então vamos nos instruir, vamos buscar nesse instante beber desta fonte maravilhosa divina, desta água que jamais sentiremos sede, se estivermos bebendo realmente como Jesus nos ensinou. Estaremos então tendo momentos gloriosos. José de Mocó, o promotor da casa, sempre nos auxilia, sempre está junto conosco, sempre está nos abençoando, nos amando, dando o melhor dele. Então vamos fazer o melhor de nós. Gente, se a gente for ver bem, dentro deste momento, o melhor de nós é estarmos buscando prestar atenção, buscar trazer a palestra e os ensinamentos para a nossa vida, para o momento que estamos tendo em nossas vidas de dificuldade. Levarmos este conceito que aprendemos aqui e utilizá-los. É para isso que estamos. E vamos envolver-nos cada vez mais em isso, né? Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Márcio. Nosso irmão Márcio é adorado por todos nós. É um espírito, realmente a gente fala que só adora Jesus, né? Mas a gente ama muito o Márcio. A gente tem realmente um carinho muito grande. O Márcio me conhece desde que eu era bem menino, né? Bem menino, então o Márcio me conhece há muito tempo. Ele também é menino, tá, gente? Ele é bem, mas a gente era menino junto. Ele conhece a gente, me conhece há muito tempo e conheceu bastante nosso presidente, né, da casa, o antigo presidente que foi meu pai, né? Que sempre abriu a porta para todo mundo nessa casa com muito amor e carinho. E ele teve a oportunidade de viver junto dele, né? Viver junto com outros amigos que não estão mais aqui, alguns já desencarnaram, outros estão em outros estados, outros estão em outros lugares, em outras casas espíritas, assim, abriram outros lugares. Isso é muito importante, isso é muito bacana. E ele viveu esse momento com todos nós. Vai viver hoje mais um dia, um momento para a gente, vai ter outros, hein? Então, se Deus quiser. Então, Márcio, fica à vontade, pois ele hoje vai nos trazer a palestra sobre o perdão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa parte é bem fácil, de perdão bem fácil, né, Marcelo? Por isso que eu te pergunto, se eu estou de velho. Mas eu já fiz usando a sua palestra como área. Muito boa tarde a todos. Sempre uma alegria muito grande, como o Rafael falou. Essa aqui foi a casa onde eu comecei o Espiritismo, né? Conheci essa doutrina maravilhosa, né? E aqui a gente está entre amigos. Eu sempre sou muito acolhido, né? Quando eu chego. Então eu agradeço muito aí a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Márcio, pode apenas um pouquinho, você não perdão. Nós vamos falar de um tema facinho, que a gente já está num estágio que a gente não se ofende mais, né? Conhecendo a doutrina, né? Nós já passamos dessa parte, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, justamente essa reflexão, né? Para que a gente possa refletir sobre essa parte do Evangelho tão importante, né, que foi trazido por Jesus há tanto tempo e que a gente ainda atina muito, né, porque a gente ainda é muito imperfeito, como o Rafael falou. Nós ainda temos as nossas mazelas, as nossas fraquezas, e é graças ao Evangelho, né, essa luz que Jesus nos trouxe para que a gente possa nunca perder o caminho, nunca perder a direção. Toda vez que a gente desvia um pouco do caminho, é no Evangelho que a gente tem que se apegar, para poder conseguir voltar aos trilhos. Então, perdoai para que Deus os perdoe, está lá no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e é disso que a gente vai falar um pouco hoje. E aí, a gente tem o que é o conceito de perdão, de acordo com a doutrina espírita, né? Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de raiva ou ressentimento contra outra pessoa ou contra si mesmo, com auto-perdão.
decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou ainda cessar a exigência de castigo ou restituição, né, que é a vingança. Então, eu acho que a reflexão que a gente busca, né, aqui nesse momento, né, cada um de nós temos que nos perguntarmos, né, que sentimento que a gente traz hoje, né, nos nossos corações. Quando a gente pensa, por exemplo, em ofensas que nós sofremos, desrespeito, né, quando nos trataram mal, o que isso gerou em nossos corações? Raiva, ódio, esse sentimento de vingança. E aí, a gente indo um pouquinho além, né, quanto tempo a gente traz, né, esses sentimentos dentro dos nossos corações? Quanto tempo a gente fica relembrando essa situação de ofensa? Né? E acho que de tudo mais importante é como a gente enxerga o nosso ofensor, né? O que a gente deseja para ele, né? O que a gente espera em relação a ele, baseado na ofensa que ele nos fez. Então, são essas reflexões que essa lição nos traz, que a gente precisa entender e como que a gente se liberta, né, desse problema que é tão grave, que é a ofensa, né? E aí como a gente chega no perdão, para que a gente possa, primeiro, nos libertar, então, libertar a nós mesmos, consciência do mal feito. A gente precisa de saber do mal, a gente aqui já tem uma consciência e a gente não é bobo, a gente não pode se enganar, né? A gente vive num mundo onde ainda existe muitas situações de violência, de desrespeito, né? Onde os sentimentos ainda são muito embrutecidos. Então isso é um fato e a gente não pode ignorar esse fato, mas que a gente não guarde dentro de nós esses sentimentos de raiva, de ódio, que o Haroldo ele chama isso de detritos. É como se fosse algo realmente ruim, né, que a gente vai colocando dentro de nós. E à medida que a gente vai relembrando a situação que nos causou ofensa, é como se a gente realimentasse isso com coisas muito negativas que vai apodrecendo dentro de nós. Se a gente fazer uma analogia, esses detritos nada mais é do que isso. É um lixo que vai aos poucos apodrecendo. E ele apodrece primeiro o quê? A nossa alma. Né? E muitas vezes a gente se dá conta disso quando a gente vê o nosso corpo doente. Porque o corpo, quando ele se manifesta, né, quando a dor se manifesta no corpo, é um sinal para a gente, né, um alerta para que a gente fique atento, né, com todo esse mecanismo. A nossa alma realmente precisa de ajuda, precisa de cuidado. E a outra parte, né, que ele fala aqui é libertar o outro, desatar o outro de obrigações para conosco, para que ele possa restituir a própria consciência a nós. Então, muitas vezes, o outro nem sabe que a gente está ofendido. Muitas vezes, o outro, né, nem imagina que eu estou aqui com um ódio mortal dele. Né? Porque, às vezes, é muito comum a pessoa falar algo para nós e a gente perceber de outra forma. Esse acho que é o grande mal nosso, né, nas empresas, no dia a dia, até mesmo no nosso lar. A gente percebe, a gente fala muitas vezes alguma coisa, de repente num determinado contexto, e a maneira como o outro percebe, muitas vezes a gente não tem nem ideia. Então, muitas vezes a gente fala algo, ou alguém fala algo para nós, né, e a gente entende ali como uma ofensa. Mas aquele que falou nem percebe dessa forma. Então, quando eu trago, alimento um sentimento ruim contra essa pessoa, o que eu estou fazendo, na verdade, é me atrelando a essa pessoa e essa pessoa a mim. Ah, mas e se eu perdoei? Se eu pedir perdão para essa pessoa e mesmo assim ele não me perdoou? Então o outro tem consciência de que eu o ofendi, mas não aceita o meu perdão. O problema não é nosso nesse caso, né? Porque a gente consegue cuidar de nós, eu não consigo cuidar do outro. A partir do momento, né, que eu me retratei, que eu pedi o perdão, e esse perdão é sincero, honesto, né, eu me desliguei. O outro é que responde por ele. Então muitas vezes a gente fica preocupado em pedir perdão, muitas vezes a gente fica preocupado em perdoar, porque a gente está preocupado com a atitude do outro para conosco. E nós não podemos nos preocupar com o outro, nós precisamos nos preocupar conosco. Né? E aí entra, né, numa máxima do Cristo, os misericordiosos obterão a misericórdia. Né?
E o que é a misericórdia, né, segundo o Evangelho? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e passivo. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então a misericórdia é um sentimento, né, que nós precisamos demonstrar nas nossas atitudes, né? Então ele fala aqui de brandura, né, ele fala de ser passivo, né? Quando a gente demonstra passividade e brandura, né, que são sentimentos extremamente nobres, né, são virtudes que o próprio Cristo nos exemplificou, a gente percebe que a pessoa branda e pacífica, ela não se ofende para tudo e com todos, né? Normalmente, quem que se ofende muito rapidamente? Aquele que normalmente tem a cólera como uma prática comum, aquele que na verdade se aproxima mais, né, do animal do que do racional. E todos nós temos um pouco disso, né? Todos nós temos, até pelas experiências passadas, né, tudo está aqui latente, né, no nosso consciente, tudo está guardado aqui, né? E cabe a nós, por isso o orar e vigiar, que em situações difíceis, desfavoráveis, que a gente não perca essa brandura, porque se nós perdemos a brandura, nós abrimos a porta para todos esses sentimentos que um dia nós vivenciamos virem à tona. E muitas vezes, quando esses sentimentos vêm à tona, a gente se arrepende. Depois de uma situação de cólera, depois de uma situação de ofensa, tanto de um lado quanto de outro, normalmente quando passa, que a gente serena, né, os nossos pensamentos, os nossos corações, a gente se arrepende. Puxa, eu não acredito que eu falei aqui, né? Eu não acredito que eu fui capaz de dizer isso. E aí a gente lembra do estado de consciência que nós já estamos. Então nós lembramos, né, já está mais latente em nossas mentes, né, o Evangelho de Jesus, porque nós estamos procurando estudar, nós estamos procurando aprender, que foi o que o Rafael falou aqui. Amai-vos e instruí-vos, é uma máxima do Cristo, e que nós estando aqui hoje, né, estando aqui sempre, a gente está buscando esse conhecimento, né? E à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente começa a ter uma consciência mais esperta. E quando a gente cai, né, nessas armadilhas provocadas por esses sentimentos que a gente traz conosco, a gente imediatamente percebe o erro. E aí o cuidado que nós temos que tomar, né? A gente percebe o erro, mas também a gente sabe que todos nós aqui ainda temos muito orgulho em nossos corações, né? Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, né? O mal ainda é muito latente, e esse mal está também dentro de nós. Então, o orgulho, como sendo o mal da humanidade, infelizmente nós nos incluímos, né, nessa situação, nesse momento ainda, né? Estamos buscando, né, trabalhar esse orgulho dentro de nós, mas por esse orgulho muitas vezes nós achamos que nós somos o certo, que o outro é que é o culpado, né? E aí nós vamos contrário à lei de Deus, né, das leis naturais, e toda vez que nós nos afastamos da lei natural, nós nos afastamos da paz interior e da felicidade. As leis naturais, e a mais importante delas é a lei de justiça, amor e caridade, né? Se nós somos caridosos, se nós amamos, se nós somos justos, como nós não podemos ser brandos e pacíficos? Então isso é uma reflexão para que a gente possa, primeiro, ter esse autoconhecimento. E muitas vezes a gente acha que nós somos muito bonzinhos, né? E a gente sempre coloca o problema no outro, né? E o Evangelho de novo nos lembra isso, né? A trave, a gente consegue ver lá o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave nos nossos olhos. Então, isso é fruto do orgulho que a gente tem que estar sempre atentos a ele, né? E aí Jesus fala, né? Se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. E aí a gente tem que lembrar também da outra máxima do Evangelho, né? Ai daquele que for pego, surpreendido pela morte, com ódio no coração. Haverá o ranger de dentes, né? E o que quer dizer isso? Se nós estamos aqui para amar, né? Se Jesus, durante todo o tempo que esteve conosco, teve a preocupação de nos ensinar como amar, a partir do momento que eu estou em desarmonia com alguém, eu estou totalmente fora
né, da máxima de Cristo. E quando a gente está fora da máxima de Cristo, a gente não tem a paz que a gente tanto espera. Né? A gente, quando lembra da situação que nos trouxe a ofensa, a gente até treme por dentro. E se a gente perceber bem, né, quando a gente tem uma ofensa que gerou um sentimento não nobre em nossos corações, toda vez que a gente lembra o fato, aquele momento que gerou ofensa, a gente tem sentimentos ruins. A gente, quando treme por dentro, a gente pensa, puxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Imediatamente a gente lança energias deletérias para aquela pessoa, né, porque a gente volta naquela situação do passado, e às vezes, essa situação do passado tem anos, tem décadas, e a gente continua preso naquilo. Né, e é onde que a gente coloca esses detritos dentro de nós, cada vez que a gente lembra daquela situação. E cada vez mais a mágoa vai trazendo para nós, né, a doença, e muitas vezes a gente pode chegar numa depressão. O ódio, o rancor denota uma alma sem elevação e nem grandeza. Né? Uma é sempre ansiosa, sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. E aí a gente tem que lembrar do exemplo de Jesus. Né? O tempo todo. Vamos recordar quando Jesus, lá já no momento derradeiro, Pedro, né, ao lado dele, com os outros apóstolos, chega o guarda para prender Jesus, né, e Pedro, naquele âmbito de ajudar Jesus, de proteger Jesus, o que ele faz? Ele tira a espada, né, e corta a orelha do soldado. E Jesus, né, se volta para Pedro, pede para ele baixar a espada, fala: quem pela espada fere, pela espada será ferido. E Jesus cura ali a orelha do seu, daquele que levaria para a prisão, né, posteriormente para a crucificação. É normal a gente falar assim: puxa, mas eu não posso ser comparado com Jesus. A gente sabe da distância que está nós de Jesus. Mas também a gente não pode esquecer que Jesus falou para nós que todos nós faremos igual ou mais que Ele. Então Jesus olhava para nós, né, como seres imperfeitos naquele momento, mas que estávamos a caminho dessa perfeição. Então, por isso que Jesus não se ofendeu com aquele soldado, porque ele estava cumprindo ordens, né? E ainda que ele quisesse realmente fazer aquilo, naquele momento é o que ele podia fazer. Então, imagina se fosse conosco. Vamos tentar vivenciar essa situação. Né? Alguém chega aqui para nos prender, para nos criar alguma situação, e eu estou com uma arma na mão. O que a gente vê normalmente no trânsito? Né? Eu sei de vários casos, inclusive de um familiar, que perdeu a vida no trânsito por conta dessa cólera, dessa ira momentânea, por uma ofensa recebida. Então, se nós temos uma arma ou alguma coisa que pode fazer com que a gente tome uma atitude naquele momento, vai ser com certeza um motivo para arrependimento forte para nós no outro momento. Então nós ainda temos essa animalidade dentro de nós, por isso que a gente tem que estar sempre atento. No momento que a gente tem a mansidão e a caridade, né, nós vamos estar tranquilos. E aquele outro, né, que tem ali a parte do ódio, né, que fala ali o ódio, o rancor, vai estar sempre cheio de fé. E de fato, você não vê ninguém sossegado quando tem muito ódio de outra pessoa. E aí, agora está lá, né, em Mateus capítulo 18, né, versículo 15, e no capítulo 15, versículo 22, o que Pedro pergunta, né, a Jesus. Então, aproximando-se dele, Jesus disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E aqui, a gente não entende muito isso até 7 vezes, né? Porque Pedro pergunta até 7 vezes. Mas naquela época, os religiosos, né, os sacerdotes, você perdoar uma pessoa por faltas diferentes até 3 vezes, estava ótimo. Depois da 3ª vez, você já não mais precisava perdoar, ou seja, a pessoa já tinha que aprender o que aprendeu. Se não aprendeu, eu poderia fazer o que achasse que eu tivesse direito de fazer. E aí, se a gente lembrar, tinha a lei, né, de talião. Então, naquela época, lá antes de Moisés, por exemplo, se alguém matasse um membro da minha família, eu poderia ir lá e matar a família inteira. Depois, com Moisés, mudou um pouco, melhorou. Então, eu
o olho por olho, dente por dente. Eu faço para o outro o que ele fez para mim no sentido ruim da palavra. Então, naquela época, perdoar 3 vezes estava ótimo. Então, quando Pedro pergunta a Jesus 7 vezes, né, o Pedro está dizendo, olha, então vou perdoar tudo isso, né, 7 vezes, que está acima, muito acima da média da época. E aí Jesus responde para ele, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer que a gente tem que perdoar infinitamente. Não existe um número de vezes para a gente perdoar, infinitamente. Porque se nós estamos, se Jesus está ensinando para nós que nós temos que amar o nosso irmão, então não pode haver momento que eu julgo e condeno esse irmão, porque aí isso não é amor, é o contrário de amor. Então, quantas vezes quiser é necessário. Então, a gente pode lembrar, lá no início que eu perguntei que sentimentos que a gente traz aqui, a gente pode lembrar exatamente disso. Né? Se alguém fizer algo para mim mais de 3 vezes, né, o que a gente faz? A mesma pessoa. Se é principalmente se não é um parente, se é um ambiente de trabalho, se é uma pessoa que normalmente eu não tenho um afeto muito grande, né, um laço familiar, dificilmente a gente perdoa. A gente normalmente se cansa daquela pessoa. Puxa, não tem mais jeito. A gente condena essa pessoa aí como se ela não fosse melhorar nunca. Né? E aí, lembrando que a gente tem que pensar, e se Jesus, se Deus olhasse para nós, né, diante de todos os nossos erros, né, e tivesse essa mesma postura, então como que nós faríamos? Né? E aí a gente lembra, desde quando nós éramos muito pequenos, ou o pai, ou a mãe, ou o tio, sempre tinha alguém mais velho que nos ensinava a oração do Pai Nosso. Né? E na oração do Pai Nosso, ele fala exatamente sobre isso. Né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Isso Jesus nos ensinou lá atrás. E a gente sempre ouviu isso. Então não é mais para nós, né, uma novidade que a gente precisa fazer isso. Se nós pensarmos, desde quando nós entendemos por diante, a gente já é cobrado a perdoar. Mas isso é algo difícil, porque nós só vamos conseguir perdoar efetivamente quando a gente fizer aquela limpeza nos nossos corações, que é extremamente necessário. E nós também não podemos imaginar que nós vamos conseguir fazer essa limpeza, né, de um dia para o outro, né, porque não é fácil. E aí vem a parábola do credor incompassível, acho que todos já devem ter ouvido pelo Evangelho, né, que fala justamente de, quando Pedro pergunta isso a Jesus, de quantas vezes perdoar, Jesus responde daquela forma e conta para ele, né, através de uma parábola, essa história. Ele fala que é a mesma coisa de um rei, né, quando chamou-lhe todos os seus credores para lhe cobrar a dívida. E aí vem um credor que tinha uma dívida muito grande com aquele rei. Né, e naquela época, né, a pessoa que devia, ela poderia, né, a pessoa, né, no caso ali o rei, ele poderia pegar a esposa, os filhos, todos os bens e vender para compensar a dívida. Então, isso era possível na lei da sociedade daquela época. E esse rei fala para esse servo que ia tomar a esposa, que ia tomar os filhos, todos os bens, né, para que ele pudesse pagar a dívida que tinha, que era uma dívida muito grande. E esse credor, ele se ajoelha ali e pede misericórdia do rei, né, pede para ele paciência, um pouco mais de tempo, que ele iria conseguir pagar cada centavo da dívida. Né, e ele pede assim, muito comovidamente ao rei que desse a ele mais um tempo. E o rei, tocado ali de sensibilidade, perdoa-lhe a dívida. Fala com ele, então vai, e a sua dívida está perdoada. E o que faz esse servo? No primeiro momento, quando ele chega no caminho, ele encontra um que lhe devia, né, um estilo termo que se tem, né, uma pessoa devia para ele, era uma quantia muito pequena, né, e ele pega esse credor dele pelo pescoço, né, e o ameaça para que ele lhe pague tudo. Se ele não lhe pagasse a dívida, né, que ele ia entregar para que ele pudesse ser preso, né, e aí tinha naquela época a questão de ser torturado. Né, então ele ia entregar para que ele fosse preso e torturado. E esse
credor cai também de joelhos e implora-lhe para que ele desse mais tempo para que ele pagasse a dívida. E era uma dívida infinitamente menor do que aquele que estava cobrando tinha para com o rei, né? E ele não lhe perdoa. Ele o entrega para que ele seja preso, né, e torturado. E aí os pares, né, desse credor, que tinha conseguido perdão junto ao rei, vai e conta para o rei, né, o que ele tinha feito. E o rei manda ele chamar. E quando ele chega, né, junto ao rei, o rei lhe questiona: como podes? Tu viestes, me implorastes para que eu perdoasse a sua dívida, eu perdoei, e por que não fizestes o mesmo com aquele que lhe devia? Chamou-lhe de mau credor e o entregou para que fosse preso e pagasse por aquilo que lhe devia. Então, se a gente pensar nessa palavra, Jesus falava por parábolas, porque era a forma como aquele povo entendia na época, mas imagina hoje o que nós fazemos. Quantas vezes, né, se nós pensarmos na misericórdia do Pai, quantas vezes nós somos beneficiados com tanta coisa que aparece para nós em nossas vidas, né? Nós temos uma infinidade de bênçãos que Deus nos concede, né, para que nós possamos, né, nos fortalecermos e ajudar o próximo. Quantas vezes nós nos colocamos nessa condição de cobrar? Então eu recebo por um lado e por outro lado eu cobro daquele que tem dívida para comigo. Então, nós, assim como fala lá na oração do Pai Nosso, nós seremos perdoados à medida em que nós perdoarmos. Por isso, essa preocupação tão importante de Jesus, no seu Evangelho, para que nós aprendamos o perdão. Porque se nós não tivermos, né, se nós não buscarmos esse sentimento, o que vai acontecer conosco? A parábola fala, né? Ele entregou aquele que não perdoou, que tinha sido perdoado, ele entregou ali aos algozes para que ele fosse cobrado, né? E assim será conosco, né, quando nós chegarmos. O que Jesus quer dizer? Ai daquele que for surpreendido pela morte com ódio no perdão, ou seja, com ódio no coração, ou seja, pela falta do perdão. Então esse é o cuidado que nós temos que tomar. E aqui no livro Contos de Apólogos, de Humberto de Campos, né, tem uma passagem importante, né, que o Humberto de Campos nos traz, justamente sobre Pedro, para que a gente possa perceber, né, que por mais difícil que pareça, nós estamos no caminho, né? E se nós olharmos para Pedro, vai ficar mais fácil, nós vamos ficar mais animados do que se nós olharmos para Jesus, né? E Pedro, num determinado dia, né, depois que Jesus já tinha partido, ele começa ali, começa o dia, né, fazendo as curas, atendendo todos aqueles que apareciam lá na casa do caminho, como os demais apóstolos, né? E Pedro foi indo, e num determinado momento do dia, né, Pedro deixa se dominar, né, por um sentimento não nobre, né? Ele começa a ficar impaciente, né, com todas as injustiças daquela época, com as atitudes das pessoas, né? Ele via as pessoas errando, né, e errando, buscando ali auxílio deles, saía dali e voltava a errar. E aí Pedro muda totalmente a sua postura e começa a ficar bastante agressivo. Aí chega, né, na sala um senhor, né, com muitas feridas, né, com muita dor, pedindo auxílio de Pedro. Pedro, quando olha para ele, chama-lhe a atenção. Pedro fala para ele: olha, você, nas suas noites de embriaguez, bateu na sua mãe. Você não se envergonha de vir até aqui na casa do Senhor? Isso Pedro falando para aquele que foi buscar auxílio, socorro. Vai-te daqui e não tomas o meu tempo. E aí chegou outra pessoa, né, uma mulher que estava também com o físico muito comprometido, né, com muita dor. E Pedro, olhando para ela, ele se lembra e fala para ela: você, quantas vezes escutei suas gargalhadas, chicoteando escravos até a morte, simplesmente pelo seu orgulho? Quantas vezes
eu escutei sua voz. E agora você se acha no direito de ser ajudada e pede para que ela vá embora. Depois chega um paralítico, a mesma história, e a Pedro aponta para a mesma. E assim foi durante todo o dia. Nós estamos falando aqui de Pedro, que esteve com Jesus, que já estava incluído no bem, né, que já vivia para o bem. E aí já no finalzinho do dia, quando Pedro já ia fechar a sala, né, a casa, vem um senhor. Né, o senhor estava com um capuz, né, todo vestido, chega até Pedro, toca-lhe os ombros. Pedro se vira irritadíssimo, falando: olha, você não se dá conta do horário? Nós estamos fechando. Seja breve e vá embora. Olha como que estava o Pedro ali naquele dia. Estava com a macaca, literalmente. E aí, quando ele olha para as mãos daquele senhor, ele consegue ver a rosa de sangue nas mãos. Ele abaixa a cabeça e ainda vê os sinais dos cravos nos pés. E aí ele olha para cima e se depara com os olhos de Jesus. Os olhos, né? Já fiz um spoiler aqui. Os olhos, né? E quando ele olha para os olhos daquele homem, ele vê o brilho das estrelas. E ali ele se toca de que ele estava à frente de Jesus. E ele cai de joelhos, em prantos, e pergunta a Jesus: Jesus, Jesus, o que queres deste servo? E vamos ver o que Jesus falou para ele. Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Esmola da compaixão. Isso com Pedro, que já tinha convivido com Jesus 3 anos, que já tinha abrido mão de tudo para seguir Jesus, que já tinha ali, né, demonstrado a vontade, né, a nobreza, e ele faz isso aqui. Então ele recebeu esse puxão de orelha de Jesus, né, quando Jesus fala, né, do silêncio. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ficarmos calados, né, ao invés de tripudiar em cima daquele que muitas vezes vem até nós pedindo esse auxílio, esse socorro. Ou às vezes nem pede, né? Os nossos olhares, né, de compaixão deveria perceber, né, a necessidade daquilo. E ao invés da gente ou silenciar, como deveria ter feito Pedro, ou ter essa esmola aqui de compaixão. Né? O Evangelho de Jesus pede para que a gente desenvolva todas essas virtudes em nossos corações. Né? Como que nós podemos amar sem ter compaixão? Então, quando Pedro olhou para aquelas pessoas, ele olhou aquelas pessoas no erro reincidente. E Jesus fala aqui, olha, suplico-te para os filhos de minha esperança. Então, Jesus espera de todos nós, né, que nós nos melhoremos. Jesus tem esperança que nós vamos chegar lá, e nós iremos chegar. Ele falou isso. Todos nós estamos fadados a espíritos puros, né? Sempre baseado no nosso livre-arbítrio, nós vamos nos demorar mais ou menos, mas todos nós chegaremos lá. E Jesus sabe disso. E por que a máxima do Cristo é que nós nos amemos? Se todos vamos chegar lá, por que não ajudar uns aos outros? Por que a gente quer chegar na frente? E o pior, quando a gente quer chegar na frente, quando a gente prejudica o outro, para onde está o nosso olhar? Para as coisas daqui, para as coisas deste mundo, para as coisas aqui na terra, que são os bens perecíveis. Então, o chamado de Jesus para nós é que nós olhemos, né, aquilo que nós precisamos fazer para o Espírito. Nós vamos chegar no estado, né, de espíritos puros, né, no desenvolvimento do amor em cada um de nós. Né, não é um desenvolvimento de bens materiais ou de egos que nos faz ter mais ou menos poder em relação ao outro. Né, porque a gente gosta de todas essas coisas. E são nessas coisas que nós somos tentados. E nós somos tentados exatamente naquilo que a gente gosta. Né? Nós somos tentados, por exemplo, se aparecesse alguém aqui, né, com um bolo de chocolate ali, derretendo, quentinha a calda, né, ninguém aqui resistiria.
comer aquele pedacinho, mesmo se tivesse uma dieta extremamente rigorosa, porque a gente gosta. Então, também nas questões do espírito, nós somos tentados naquilo que ainda para nós nos traz prazeres momentâneos, né? E é onde a gente se prende e a gente não vai para frente, né? E aí o Emmanuel traz para nós, né, o que a gente tem que fazer, né? Cultivar a misericórdia não é usar exclamações de piedade inativa para o céu, lastimando os males do próximo com a boca e guardando os braços em repouso, diante do sofrimento alheio que nos convoca ao auxílio, a fraternidade e a cooperação. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando Emmanuel fala de misericórdia, né, para que nós possamos, né, amar, né, o amor precisa de misericórdia. Né? Para que nós possamos amar de verdade, a gente precisa trabalhar em nós, né, a compaixão, a piedade. Nós precisamos trabalhar em nós a indulgência. O que é a indulgência? Né? A gente cultivar o sentimento de fraternidade para com o nosso próximo. Se eu tenho um sentimento de fraternidade para com o meu irmão, então eu não apontaria o dedo, né? Eu não o condenaria. Muito menos eu o exporia diante as suas falhas diante dos outros. Indulgência, né, para com as falhas alheias. Então que a gente não aponte, e a gente ainda não consegue fazer isso. Por isso que a gente tem essa dificuldade tão grande, né, de perdoar. E por que lá no comecinho, né, na análise do Evangelho, né, de Emmanuel, né, no Evangelho de João, por Emmanuel, ele nos falou que a gente precisa, primeiro, né, se desvincular, tirar todas essas angústias que nós temos nos nossos corações, né, e jogar no universo, não cultivar dentro de nós, né? E em segundo plano, a gente precisa se desvincular daquele que nos ofendeu. Quando a gente se desvincula daquele que a gente ofendeu, e quando eu jogo essas angústias, né, para que não adoeça a minha alma para o universo, né, eu consigo me libertar. E quando a gente se liberta de um sentimento, né, causado pela ofensa, a gente consegue dar um passo para frente. E a gente permite que o outro também possa trabalhar, né, nas suas dificuldades para buscar a sua consciência. Então percebam que quando a gente fica preso, né, pela falta de perdão, a gente revive essa situação como se ela tivesse acontecido ontem, e a gente não dá um passo para frente para trabalhar aquilo, as virtudes, as oportunidades que Deus coloca ao nosso dispor para desenvolver a nossa consciência, né? E aí, a partir do desenvolvimento da nossa consciência, a gente vai conseguir lapidar os nossos sentimentos. Então, a falta do perdão, ela nos prende, ela nos segura, a gente fica revivendo essa situação. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É como se nós tivéssemos, toda vez que nós lembrássemos, né, daquela mágoa, daquele ressentimento, daquela situação que gerou isso, eu fosse lá e cutucasse aquela ferida, né? E essa ferida vai crescendo, e aí a gente sabe que isso vira, né, muitas vezes uma depressão profunda. Então aqui, né, a gente precisa efetivamente trabalhar essa misericórdia. A gente precisa, aos pouquinhos, né, ter atitudes firmes e consistentes que nos tornem misericordiosos. Por isso que Jesus fala, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque deles será o reino de Deus. Então, o que nós queremos para nós? Né? A partir de hoje, ninguém mais vai se ofender aqui, imagino eu, né? E se já foi ofendido, vai perdoar. Porque se nós fôssemos inteligentes, se nós escutássemos a vozinha do nosso anjo da guarda, do nosso mentor pessoal, nós seguiríamos essa inspiração, porque ela nos faria bem. Mas a gente, para fazer isso, precisa olhar para dentro de nós e trabalhar isso. Nós passamos a olhar mais para nós, do que para o outro. Se a ofensa do outro foi infinitamente grande, né, vamos lembrar, por exemplo, de Pedro, que aquelas situações que a gente falou aqui, que o Humberto traz para nós, não foi nem diretamente para Pedro. Pedro se ofendeu pela atitude daquelas pessoas em relação a outras pessoas. A gente pode lembrar outra atitude aqui de Pedro. Depois de conviver com Jesus, quando Jesus parte, o que Pedro fala para Maria Madalena? O seu passado te condena, você não pode nos seguir. Ele
ele impede Maria Madalena de continuar seguindo eles na missão de Jesus, totalmente contrário ao que Jesus tinha pedido e tinha ensinado. E assim, se nós olharmos para nós, quantas situações a gente não faz exatamente dessa forma? A gente recebe uma bênção aqui, uma compaixão de alguém, um bem de alguém, uma compaixão principalmente de Deus o tempo todo. A gente erra e às vezes nos vem e às vezes nos vem. Mas quando alguém faz alguma coisa para a gente não tem dessa mesma compaixão que Deus tem para conosco. Então nós vamos refletir sobre isso. E aí, Jesus, que é um exemplo para nós, é o nosso modelo e guia. Eu sempre falo aqui, eu tive aqui excelentes mestres, que eu aprendi a doutrina aqui, e aqui eu aprendi uma coisa importantíssima. Muitas vezes a gente admira muito algumas pessoas, muitas vezes a gente idolatra algumas pessoas, porque a gente acha que são pessoas evoluídas, pessoas nobres. E aí quando essa pessoa faz algo de ruim, quando ela erra, aí a gente envolve com aquela pessoa, porque a gente não espera dela nenhum erro. Então aqui eu aprendi, eu levo isso comigo para a vida, nosso único modelo e guia é Jesus. Nós podemos admirar as pessoas, nós podemos admirar aqueles que estão no bem, que vivem o bem e que já têm o bem latente em seus corações, mas que nós tenhamos como único modelo e guia Jesus, porque esse foi o espírito mais evoluído que passou por aqui. E Jesus, no momento derradeiro ali, enquanto estava na cruz, se a gente pegar até mesmo antes da cruz, quando Jesus foi preso, que ele curou a orelha lá do malfeitor, quando ele foi colocado lá diante dos sacerdotes, do sinédrio, ele não falou uma palavra, ele não se defendeu. Quando Pilatos pergunta a ele se ele não era o rei, ele fala: você que está dizendo, o meu reino não é desse mundo. Ele não se defendeu hora nenhuma, ele não se sentiu ofendido hora nenhuma. Ele simplesmente aceitou a vontade de Deus, que era a sua missão ali naquele momento. Esse também é um exemplo para nós. E lá na cruz, quando na cruz, momentos antes, isso também é narrado por Humberto de Campos, Jesus começa a tocar ali canções angelicais que a gente não tem a menor ideia do que aquilo parece. Então vieram grupos de anjos tocando essas canções, harmonizando aquele ambiente hostil naquele momento. Daí a pouco vem outro grupo de anjos que consolam Maria e os apóstolos. Depois vem um outro grupo de anjos que usa soluções medicamentosas para tirar ali nas feridas de Jesus as dores, os anjos de cura, os espíritos de cura, espíritos evolutíssimos ali, espíritos puros. Depois vem um grupo de anjos anotando cada um que estava ali, porque depois haveria a reparação. Eram os anjos da justiça. E por último, vem um anjo sozinho, ele chega sozinho, diferentemente dos outros, ele se aproxima de Jesus, se ajoelha ali na situação da cruz, e quando ele olha para Jesus, quando o olhar dele cruza com o olhar de Jesus, ele percebe que Jesus queria lhe pedir algo. Ele vai até Jesus, chegando muito próximo à boca de Jesus. Jesus balbucia ali algumas palavras, ninguém ouve, ninguém estava ali ouve, e de repente esse espírito sai, esse anjo sai velozmente em uma direção. E o que Jesus pediu para ele foi que ele fosse até Judas, que tinha acabado de cometer o suicídio, para que esse anjo pudesse socorrer. Judas foi o apóstolo que o entregou. Tudo bem, ele não teve ali a intenção, ele pensava uma coisa diferente, ele foi ludibriado ali pelos sacerdotes, mas ele cometeu o ato, ele entregou Jesus e, não suportando aquela dor, aquela culpa, ele tira a própria vida. E Jesus, a única coisa que Jesus pede
para os anjos, para aqueles espíritos puros, é que vai até Judas e o auxilie naquele momento, né, que ele tira a própria vida, que ele sabia que ele precisaria de auxílio. E virando os olhos para o céu, ele fala para Deus: Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. Jesus reconhece que todos ali eram ignorantes, que não tinham consciência do que estavam fazendo, e por isso Jesus pedia perdão. E Jesus, quando olhava para aquelas pessoas, assim como ele olha para nós hoje, e quando ele fala ali, filhos da minha esperança, ele vê a gente, né, como anjos potenciais. Nós ainda estamos em burilamento, nós estamos buscando aqui, né, as nossas virtudes, desenvolver essas virtudes, mas nós ainda erramos muito. Se nós erramos muito hoje, imagina 2000 anos. Então, quando Jesus se eleva para Deus e pede perdão, porque nós não sabíamos ali o que fazíamos, né, é o maior exemplo para nós, né, de humildade e de perdão. Né? O que nós precisamos fazer para chegar lá? Né? Então, comecemos por Pedro. Começamos a olhar os exemplos que nós citamos aqui para Pedro, e como que Pedro conseguiu se burilar? Trabalhando, servindo. Não foi isso que Jesus pediu para nós? Para que nós pudéssemos auxiliar o próximo. Então, enquanto nós nos embrenhamos no serviço, na seara do Mestre Jesus, nós vamos nos fortalecendo e aos pouquinhos, né, é muito lento, mas nós vamos burilando os nossos sentimentos. Se a gente ainda não consegue perdoar, que a gente lembre das palavras do Cristo, que nós amemos o nosso inimigo, que nós não saiamos abraçando, porque Ele não espera que nós saiamos abraçando os nossos inimigos, mas que nós consigamos não desejar o mal, que nós consigamos fazer uma prece de coração, para que esse irmão que nos ofendeu, que nos prejudicou, possa também desenvolver a sua consciência, porque quanto mais ele desenvolver a consciência, menos ele sofrerá a lei de causa. Então, que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia. Não é fácil, mas que a gente possa lembrar do exemplo de Pedro. Ele, como nós, era um simples pescador, e ele conseguiu, né, simples e ignorante, ele foi desenvolvendo, e através do exercício do bem, ele chegou onde chegou. E que nós possamos fazer isso. Muito obrigado e que Deus os abençoe.